Como vocês estão, meus amores? Nesta nossa segunda-feira. Oi, Kátia, que saudade, sua linda! Do nossa alta frequência para prosperar. Meus amores, hoje eu vim falar com vocês de um tema muito importante, que é um tema que muita gente me procura, que é por que a minha prosperidade está travada, né? A minha prosperidade está travada, para eu faço de tudo, eu estudo, eu me dedico e parece que as coisas não caminham mais do que verdadeiramente eu mereço. Essa é uma questão muito comum que eu ouço e as pessoas sempre acham que a resposta é estudar mais, é fazer mais. Só que na verdade, o que está travando a sua prosperidade não é o próximo conhecimento que você vai adquirir, o próximo curso, a próxima palestra, a próxima especialização. Oi, Dani, sua linda. Não é isso que vai fazer você ser mais próspera, ganhar mais dinheiro, ter melhores relacionamentos. Não é o conhecimento novo que você vai adquirir. O que vai mudar é você verdadeiramente acessar quem você é e se permitir ser quem você é. Sim, parece meio maluco, mas eu vou trazer aqui evidências sobre isso. Gente, muitas vezes você que está me seguindo, você me segue por quê? Porque você quer prosperar mais, você quer divulgar melhor o seu trabalho ou melhorar o seu posicionamento. E o que acontece muitas vezes? Você chega para mim e fala: ai, Pérola, eu não sei bem o que fazer. Mas no fundo você sabe exatamente o que você tem que fazer. Mas por algum motivo você não consegue. Parece que você não sai do lugar. E todas as mulheres com quem eu vou conversar, elas estão com medo. Elas estão com medo do que vão dizer, do que vão pensar, se elas vão ser julgadas, como é que a família dela vai enxergar esse trabalho que ela faz. Eles vão entender? Eles vão aceitar? E fica esses questionamentos. E enquanto esses questionamentos, como eu vou ser vista, será que vão aceitar, como é que vai ser? Ela não faz o que devia ter ser feito, porque ela está travada, com medo de não ser aceita por fazer do que faz. Eu atendi uma pessoa recentemente que eu falei para ela: você ama o que você faz, mas você tem vergonha do que as pessoas vão pensar de você por você fazer o que você faz. E é por isso que a sua prosperidade não anda. Porque você ter medo ou vergonha do que você faz, medo de ser vista fazendo o que você faz, trava completamente o fluxo da prosperidade. Então não adianta você se esforçar, você fazer muita força, você estudar, você se dedicar. Se você tem algum grau, medo ou vergonha de que te vejam fazendo o que você faz, não vai funcionar. E, gente, às vezes você tá no caminho certo. Você, como eu falei, você tá fazendo o que você ama. Mas não vai por quê? Por medo. E às vezes o medo tá dentro da tua própria casa. É o medo de como teu marido vai te ver. É medo como a tua mãe vai te encarar, como os teus filhos vão te ver fazendo o que você faz. E a gente tem que ser muito sincero. Boa tarde, Terezinha. Boa tarde, Lari. Porque às vezes é isso que tá te pegando. Não é que você não é uma excelente profissional, não é que você não sabe para onde você tá indo, mas você tem medo de expor o que você faz, medo de falar a sua verdade. E se não me amarem? E se me rejeitarem? Você não sustenta a tua própria identidade. Você não sustenta a tua própria verdade. E quando você tem vergonha de ser quem você é, de falar sobre o que você acredita, a prosperidade não se conecta com você, porque a prosperidade, ela se conecta com quem é autêntico. Vocês já pararam para pensar? Lembrando sempre, como eu gosto de falar nessa página, prosperidade não é igual a dinheiro. Dinheiro, ele é um pilar de prosperidade. Então, ganhar dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Só é um sinônimo de prosperidade se você tem outros pilares que estão muito bem relacionados. Porque tem gente que é muito boa em ganhar dinheiro, mas é péssimo em relacionamento. Tem gente que consegue ganhar dinheiro, mas... E o resto da vida, como é que tá? Então, prosperidade é um equilíbrio, tá? Fazer dinheiro é uma coisa, ser próspero é outra. Porque ser próspero é você poder, no final do dia, você tá satisfeito com quem você é. Tem gente que ganha dinheiro, mas na hora que vai botar a cabeça no travesseiro, tá completamente infeliz com a vida que tem. Porque não gosta de quem é.
não se enxerga, não se reconhece. Quem é próspero de verdade ganha dinheiro? Ganha, mas também tem orgulho de ser quem é, se reconhece, se sente satisfeito, tem relações muito boas e principalmente tem uma relação muito boa consigo mesmo. Anota isso. Porque se você está buscando prosperidade, mas o teu relacionamento com você não está bom, para. Porque você não vai alcançar prosperidade financeira se você não estiver bem com você. Não vai. Eu já tentei. Não funciona. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não vai se sentir feliz, porque você não está bem com você. E a gente tem que desmistificar isso. Se você não estiver bem sendo quem você é, na tua própria pele, a prosperidade vai travar, mesmo que você consiga fazer dinheiro. Porque você vai estar infeliz. E uma hora a conta não vai fechar. Gente, eu já trouxe para vocês várias vezes aqui o meu processo. Mas eu preciso, se vocês estiverem ouvindo barulho de construção, desculpa que o meu vizinho hoje resolveu fazer as coisas dele, parou, eu falei, acho que agora vai dar para fazer live, mas voltou. Mas enfim, continuemos. Quando você quer ser próspero, você verdadeiramente quer se dedicar a ter uma prosperidade melhor na tua vida, você tem que primeiro aceitar quem você é. Porque quanto mais você briga com quem você é, mais difícil fica. Eu, por exemplo, quem me acompanha há um tempo sabe que eu estou nas redes sociais há mais de 10 anos. Só que antes eu trabalhava com uma linha de trabalho diferente, que são os acessórios. Inclusive, esse é um dos brincos novos da Pérola Bittencourt Acessórios. E depois eu fui trabalhar com essa questão de ajudar mulheres a se não terem vergonha de ser quem são. De poderem se posicionar, poderem falar o que acreditam para se conectar com a prosperidade que merecem. Só que o que acontece nesse processo de trazer, a rede social é muita exposição. E a gente estuda muito sobre posicionamento correto, que pode e que não pode ser dito. E eu trazia muita verdade, sempre trouxe. Mas eu trazia uma parte editada de mim, que é a parte que eu achava que as pessoas poderiam gostar de mim. Então eu mentia? Eu não mentia. Mas eu escondia partes minhas que são fundamentais sobre quem eu sou. E isso foi se tornando muito pesado, porque quando você se edita para caber, mesmo que essa edição não esteja sendo uma edição mentirosa, que era o meu caso, porque muita gente mente, fica pesado porque você não está falando o que você quer falar. Você sente que você está mentindo porque você não está mostrando quem você é. Então tudo fica mais difícil, tudo fica mais pesado e você cansa muito fácil. E foi isso que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia entender o porquê, porque eu não estava mentindo, eu não estava entendendo por que os meus resultados não vinham da forma que eu merecia que viesse e tal. E o que estava faltando? Eu aceitar trazer quem eu sou para ficar mais fácil, leve e também para que a prosperidade olhasse para mim e falasse, essa daí se reconhece. Se ela se reconhece, aí eu vou reconhecê-la também e eu vou fluir na vida dela. Enquanto você não reconhecer quem você é, você não aceitar ser você, a prosperidade também não vai aceitar ser você. Eu postei ontem uma frase que eu falo para as minhas mentoradas aqui, que é: enquanto você tiver vergonha de ser quem você é, a prosperidade tem vergonha de você. Por quê? A prosperidade ela não vai se conectar verdadeiramente com quem não se valoriza, gente. E é duro ouvir isso, porque eu tive que viver isso. Eu sei que não é legal. Mas eu também sei que quando eu comecei a entender que a prosperidade que eu não acessava era de uma falta de aceitação que eu tinha sobre mim, uma vergonha, um medo de julgamento, um medo do que vão pensar de mim, e quando eu comecei a falar, ok, eu banco quem eu sou, eu não vou parar de mascarar quem eu sou só pra agradar, a minha prosperidade começou a melhorar. Porque eu comecei a conectar com pessoas que fazem sentido o meu tipo de visão de mundo e não querer agradar todo mundo. E quando eu parei de agradar todo mundo para agradar a mim, a prosperidade falou, agora você tá pronta para eu ficar na tua vida. Agora você tá pronta pra gente realmente crescer junto. Antes você não tava. E quanto mais eu aceito, eu me aceito, quanto mais eu sou verdadeiro comigo e com quem está me vendo, mais a prosperidade vai se abrindo. Porque eu vou tendo tranquilidade. Porque antes era muito pesado. Porque não era mentira, mas era esconder uma parte minha. Eu já falei pra vocês muito do tarô. Eu sou apaixonada por tarô. Tem 2 aqui. Esse aqui é um dos meus novos, inclusive. Vou fazer depois vídeo sobre os meus tarôs novos.
Fiquem de olho, que vocês sabem que eu adoro compartilhar alguns com vocês. Eu amo fazer isso. E por muito tempo eu não falava do tarô. Sendo que o tarô ele é fundamental na minha vida pessoal. Eu não tô nem falando de trabalho. Vocês pensam que eu gosto de tarô para trabalhar, que vocês não sabem como é que é a minha vida. Eu tava tendo uma conversa hoje de manhã muito engraçada com a minha prima, né? Uma prima que ela é novinha, adolescente. E ela joga tarô. O primeiro tarô dela, quem deu fui eu. A gente tava conversando sobre tarôs e tal, tava mostrando os meus tarôs novos pra ela. E ela falou que ela tinha os tarôs. Eu falei, não, você já tem bastante tarô pra ir jogando, né? E eu falei pra ela, na sua época, eu só tinha tarô de revista, eu não tinha tarô assim. E eu parei pra pensar o quanto uma conversa assim talvez fosse desconfortável pra mim há uns 3 anos atrás falar sobre isso da forma. 3 anos não, até mais, vai. Uns 6 anos atrás, falar desta forma, com naturalidade. Não porque alguém ia criticar, mas porque eu não ia me sentir bem falando. E hoje, parar pra pensar que eu ajudei uma pessoa a que quer começar a jogar tarô, que já começou, né? Através do meu exemplo, eu pude mostrar para ela que era possível ela começar a jogar tarô na idade dela, que ela aprender esse mundo maravilhoso. Por quê? Porque essa é a minha vida, eu não escondo de ninguém. Não é algo que eu dentro da minha casa eu tenho que fingir que eu não faço. O tarô, a espiritualidade, seja o que for, se eu não tiver espaço para falar sobre isso dentro da minha própria casa, de ser quem eu sou, eu tô me matando, porque é muito importante. E a pergunta que eu faço para você é: você fala do que você gosta, do que você acredita dentro da tua própria casa? Você tem liberdade para falar sobre isso, ser quem você é? Porque se você não tem, já começa por aí um sinal de alerta muito grande do porquê as coisas na tua vida não estão da forma como você quer. Porque você tem que se editar para caber na vida de alguém. Gente, quando você tem que se editar para caber na vida de alguém, cuidado, porque você não tá fazendo isso só em nome, você pode estar fazendo isso em nome de um bom relacionamento, mas você tá custando caro isso para você. A longo prazo, isso vai custar a tua prosperidade, a tua sanidade, a tua felicidade. Quando eu vou atender as pessoas na minha mentoria, a maior parte das vezes, eu acho que não teve uma pessoa que não passou pela minha mão, que chegou um momento que a gente entendeu que a prosperidade dela não estava avançando porque ela estava se diminuindo para caber em algum lugar. Seja na vida do marido, seja na vida da família, seja por um emprego, ela estava se diminuindo para caber. E quando você se diminui para caber, você finge ser quem você não é. Por quê? É como se você tivesse um potencial desse tamanho de vida, mas você tá colocando no pequenininho. Eu vi um vídeo numa vez que explicou muito sobre isso. Eu até coloquei um tempo atrás aqui. Que era uma moça explicando com uma maçã. Que era tipo, quando você se diminui para caber, ela tinha maçã e ela tinha um copo americano normal. A maçã cabia perfeitamente. Mas quando a pessoa tá se diminuindo para caber, ela é uma maçã que tá querendo caber num copo de tequila. Copo de tequila, pra quem não sabe, é bem pequenininho, que ele é assim, pequenininho, um shotzinho. E o que a pessoa fazia para caber no copo de tequila? Que é o que ela fez a analogia da maçã. Ela vai cortando parte delas até que ela cabe perfeitamente no copo de tequila. Então, aquela maçã que era redondinha, bonitinha, virou só o miolo para caber no copo de tequila. E é isso que você faz. Quando você se diminui para caber, quando você não é sincera, você corta partes de você. E aí chega uma hora que você não se reconhece mais. Você não sabe mais o que você quer, você não sabe mais para onde você tá indo, você não sabe por que você faz e não sai do lugar. Você estuda, você se dedica. E é simplesmente porque você se diminuiu para caber. É simplesmente porque você começou a fingir ser quem você não é. Seja na tua carreira, no teu casamento, na tua família, nas tuas amizades. Eu não sei aonde você está fazendo isso. Ou se você está fazendo isso em todas as suas instâncias. Mas é preciso ser muito honesta, porque quando a gente faz isso, a gente para de ser a dona da nossa própria vida, a gente para de ser a imperatriz da nossa própria vida, a que governa para ser governada pelos outros. E é aí que mora o perigo. Porque se você não governa a sua própria vida, se você não tem a sua autonomia como mulher, a nível emocional, a nível material, a nível físico, como é que você quer prosperar? Não prospera.
Você pode ter dinheiro, mas você não vai se sentir próspero. E você pode ter dinheiro e falar, Pérola, eu quero mais, mas por algum motivo eu já ganho bem. Porque eu ouço mulheres que falam isso pra mim, Pérola, eu já ganho bem, mas eu não sei o que acontece. Eu não consigo ir além, eu não consigo ganhar mais, eu não consigo sair desse patamar. E aí eu vou, e eu acho onde ela tá se diminuindo pra caber, e eu falo, é por isso. Porque você tá querendo agradar teu marido, você tá querendo agradar tua mãe, você tá querendo agradar teu pai, você tá querendo agradar teu chefe, você tá querendo agradar seus clientes. E quem agrada você? A prosperidade olha pra isso e fala, caramba, ela não se prioriza, por que que eu vou ser prioridade na vida dela? Não vou, então eu vou passear até ela descobrir o que ela quer, até ela se priorizar. Quando ela se priorizar, eu volto. E aí eu fico com ela, porque quando ela se priorizar, ela vai saber me priorizar. É assim que a prosperidade te vê. Que bom que vocês estão gostando. Deixa eu ver aqui. Antes eu deixava meus gráficos guardados. Hoje estão na porta da entrada pela casa toda. Que lindo, Terezinha. É muito importante, gente. Quando ela fala gráficos, como eu já conheço a Terezinha, que ela é uma das minhas clientes, é gráficos radiônicos, tá? Porque a gente tem gráficos que a gente usa para proteção, para prosperidade. E um dos grandes tabus, muitas vezes, é você deixar os seus gráficos à mostra por medo do que as pessoas vão pensar. E tem lugares que é bom a gente deixar à mostra para eles serem escudo de proteção. E ela tá falando que ela já venceu isso e agora ela deixa. E é sobre isso. Escolham as pessoas que vão estar na sua vida. Escolham muito bem. Se você, eu vou falar isso de coração, se você tá se diminuindo para ter uma pessoa na tua vida, você está deixando de ser você, uma parte sua importante para ter uma pessoa na sua vida, cuidado. Cuidado. Porque o primeiro ano vai estar tudo bem. O primeiro ano você vai aguentar. Vai estar ótimo. Mas com o passar dos anos, você vai parar de saber quem você é, você vai se desconhecer. E quando você encontra uma pessoa como eu, que te faz olhar de volta, você fala, caramba, eu senti tanta falta disso. Eu vi isso de mentorada minha, Pérola. Eu parei de fazer aquilo para agradar a pessoa que estava comigo. E eu não sabia que isso me fazia tanta falta. Eu me conectei, me trouxe memórias tão boas. E agora a gente está reconectando ela com uma parte que ela abandonou há anos para agradar outra pessoa. Estamos trazendo ela de volta para casa. Não para casa física, mas para cá, ó. E, gente, não vale a pena. Se você tá deixando de fazer as coisas que você gosta para agradar alguém, saiba, não vale a pena. Você tá colocando a tua vida no lixo e você tá minando a sua prosperidade. Entenda, isso me dói porque eu fiz isso por tantos anos. Isso me emociona, isso é aquela coisa que eu tenho que me segurar para não chorar, porque eu lembro das coisas que eu fiz. De todas as vezes que eu me feri porque eu queria agradar alguém. E no final, eu não era reconhecida, eu me sentia uma otária, trouxa, enganada, usada, infeliz e pobre. E pobre. E a partir do momento que eu comecei a voltar para mim, a aprender a dizer não, a pegar minha autonomia de volta, a falar, não, isso aqui é o que eu acredito. Se você não acredita, problema seu. A vida começou a fluir de novo. A prosperidade começou a vir. Eu comecei a ser vista como eu queria ser vista, porque eu comecei a me ver primeiro assim. Eu comecei a me enxergar. Porque enquanto você não se enxergar como próspera, merecedora, poderosa, não espere que outra pessoa veja isso de você. Porque elas não vão. Porque você não vê. Enquanto você não enxerga, você não valoriza, você não banca, que independente do que as pessoas vão achar sobre você, é quem você é, a prosperidade não fica com você, os bons relacionamentos também não ficam com você. E é muito sério o que eu tô falando, porque por muitos anos eu fui essa pessoa. Essa pessoa que parecia, assim, você me via, nossa, linda, mas por dentro eu tava quebrada. As coisas não andavam da forma que poderiam. E eu estudava, eu me esforçava, eu fazia uma força tremenda de você estar emocionalmente e mentalmente exausta. E não sabe porque as coisas não andam. E quando eu comecei a me alinhar com quem a Pérola é, o que a Pérola gosta, o que eu acredito, e comecei a parar de esconder do mundo que não, eu sou assim, gente, você goste ou não.
É nisso que eu acredito. É isso que eu faço para viver. É assim que eu vejo o mundo. Foi ficando mais fácil. Não porque o mundo passou a me aceitar, mas porque eu parei de fingir ser quem eu não era para viver a vida que eu quero viver, independente do que você vai pensar de mim. Independente do que você vai pensar de mim. Não importa. Mesmo que tem momentos que doa, eu não tô falando que eu sou invulnerável a críticas, porque eu não sou. Mas não importa as críticas que você vai fazer, não importa se você não vai gostar de mim, eu vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu escolhi. Agora você que tá me ouvindo, você consegue viver a vida que você quer viver, independente das críticas que vão fazer sobre você? Essa é a pergunta, porque essa live não é sobre mim, é sobre você. É sobre você parar de viver a vida dos outros para viver a sua própria vida, para se governar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão falando, que bom que vocês estão gostando. Agora é assim, não gosta, eu sinto muito, eu te entendo também. Sou bem sobre isso. Já fiz muito isso e me perdi de mim. Gente, isso é muito perigoso, porque a gente se perde mesmo, e a gente nem percebe. A gente só percebe que a gente se perdeu da gente quando a gente chega no nosso limite, muitas vezes. Quando é aquela coisa, eu não aguento mais. O que que aconteceu? Quando a gente vê, quando a gente chegou no limite. Ai, que linda, você faz parte disso acontecer, né? Dessa volta pra casa. Ai, que lindo. Deixa eu até printar aqui, gente. E, gente, aproveitando, eu queria trazer uma oportunidade que eu tô abrindo para mulheres que querem se resgatar de volta. Resgatar de volta o seu poder. Poder se enxergar, se reconectar para prosperar. Meus amores, eu vou abrir uma mentoria em grupo. Fazia muito tempo, fazia mais de um ano que eu não abri uma mentoria em grupo. E eu senti de fazer isso agora. Então eu vou abrir a mentoria Seja a Imperatriz da Sua Própria Vida. Essa mentoria é para mulheres que querem retomar o poder delas de volta. Elas querem voltar para elas mesmas, se sentirem poderosas, terem clareza de quem são, respeitarem as próprias decisões, para a partir daí, ao se permitir ser vista sendo quem é e se amar do jeito que é, poder se conectar com a prosperidade. Porque a prosperidade só vai vir através de você, de como você lida com você. Então, se você quiser fazer essa jornada de volta para casa, da sua casa interna, eu falo, eu trago seu amor de volta. Não o amor de uma pessoa, mas o seu amor por você, para que você possa construir a vida dos teus sonhos. É aqui, a Cláudia já tá dentro, né, Cláudia? Estamos esperando você essa semana. Meus amores, venham para a mentoria. Essa é uma mentoria de 6 meses, ok? São 6 meses juntos, 6 encontros, poderosíssima para você voltar a se enxergar e você se reconhecer, tá? Eu tô fazendo uma condição super especial para quem tá entrando nesta edição. E se você tiver interesse, escreve eu quero aqui abaixo. E vem, olha, eu estou colhendo os frutos antes mesmo do início. Nossa, a Cláudia, deixa eu contar isso pra vocês. A Cláudia foi maravilhosa. A Cláudia, a gente fez, antes de entrar na mentoria, ela passou por uma sessão de diagnóstico, né? Onde eu achei que a mentoria seria o melhor caso dela. Só na sessão de diagnóstico, gente, sem ela entrar na mentoria, porque a mentoria começa essa semana, quarta-feira, tá? Quarta-feira, às 7 horas da noite, é a nossa primeira sessão. Então ainda dá tempo de você entrar, você que tem interesse. Ela já atraiu o cliente só com a sessão de diagnóstico. Quando ela entendeu, quando eu posicionei para ela, olha, é para cá que você tem que ir, é com isso aqui que você tem que se conectar em você, ela já começou a atrair cliente no mesmo dia. Por quê? Não é sobre o que você está fazendo simplesmente, é sobre, você está conectado com a tua verdade? Você está conectado com você? Você está no caminho certo? Se você não tá no caminho certo aqui dentro, você pode fazer o que você quiser do lado de fora. Você pode sambar, sapatear, correr maratona, se desgastar de estudar, chorar. Não vai resolver, porque você não tá bem com você. Então, se você quer ter uma oportunidade real, de prosperar ao se reconectar com você primeiro, a mentoria Seja Imperatriz da Sua Própria Vida é para você. Esta mentoria ela foi feita baseada nesta carta do tarô, que é a carta da Imperatriz. Que ela é uma carta que eu vi dentro dos meus atendimentos, quando eu atendo mulheres, que é o quê? Ela sempre fala
que essa mulher tem tudo para prosperar. Ela tá ali, tá na porta, mas ela precisa olhar para ela primeiro. Ela precisa resgatar o poder dela. Ela precisa aprender a se governar primeiro. Ao resgatar o poder dela e aí ela vai conseguir prosperar. E eu senti, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso ajudar as mulheres a resgatarem a imperatriz interna delas, se tornando a imperatriz da sua própria vida, para assim poder prosperar. E aí, você quer vir? Venha, a mentoria está poderosíssima. Eu tô fazendo, essa mentoria, ela é R$ 2.000. Só que para o lançamento dessa mentoria, para quem entrar agora no lançamento, ela sai R$ 1.500 ou 12 vezes de 153, gente. Olha, você quer uma transformação profunda que realmente vá te trazer de volta, te ajudar a se conectar para prosperar? Essa vai ser profunda. Como eu falei, teve gente que entrou na mentoria que só passando pela sessão de diagnóstico já começou a ter resultado, sem entrar na mentoria. E você tá esperando o quê? Você vai esperar quanto tempo mais de esforço para você se conectar com você de volta? Não adianta você ficar comprando curso, não adianta você ficar estudando se você não se reconectar com você. Eu já fiz esse caminho, não deu certo. Eu posso falar porque eu fiz exatamente esse caminho. Aí no próximo curso vai. Aqui é a grande oportunidade, é a grande chance. E a grande chance só veio quando eu me conectei de volta. Porque aí, quando eu me conectei de volta, entendi o que eu queria, entendi quem eu era, quando eu comecei a ser a imperatriz da minha própria vida, aí o dinheiro começou a vir, os relacionamentos foram melhorando, eu fui me sentindo mais confiante e segura. Antes disso, eu estava cansada, exausta de tanto fazer curso que me dava muita informação, era maravilhoso, mas eu continuava insegura. Eu continuava sem saber para onde ir, eu continuava tendo resultados abaixo do que eu merecia. E eu continuava me sentindo menor do que verdadeiramente eu era. Eu sentia que eu era uma pessoa com muito potencial, muito potencial. Mas por algum motivo, as coisas não fluíam como eu queria e merecia, pelo esforço que eu estava tendo. Porque o esforço não adianta de nada se você não está alinhado com você. Não adianta de nada. E é sobre isso, é como a Cláudia, minha mentorada, está falando aqui. É como fazemos. Não é sobre, é como fazemos. Porque às vezes você está aí, se desgastando. E daí? E daí que você está se desgastando? Não vai adiantar de nada. Se você não realinhar com você de volta, não vai ser o teu sofrimento que vai resolver tua vida. Porque as pessoas, elas glamorizam o sofrimento, elas acham que o sofrimento, ela é a porta de entrada para a tua prosperidade. Ela é a porta de entrada se você transformar esse sofrimento em combustível. De você olhar para esse sofrimento, por que eu estou sofrendo? E qual é o contrário disso? Agora, se você usar o sofrimento como desculpa, eu sinto muito, você vai continuar sofrendo. Porque você não aprendeu o que você tinha que aprender com o sofrimento. Você usou ele como desculpa para justificar as faltas de resultados que você tem. E é duro falar isso, porque eu tive que fazer isso comigo. Gente, eu entendo muito. Tem hora que eu chego aqui, eu falei, gente, eu vou falar isso mesmo, porque quando eu tive que ouvir isso, doeu. Mas eu sei que se alguém tivesse falado isso que eu tô falando pra você antes, teria sido mais fácil. Ou pelo menos mais rápido. Pelo menos mais rápido. Para de fingir ser quem você não é. Para de se editar pra caber. Para você poder construir o império que você merece. E quando eu falo império, é o que você quer viver, tá? Porque quando eu falo sobre isso, as pessoas pensam, Pérola, mas eu nem quero algo tão grande assim. Primeiro, o que é grande ou o que é pequeno, você que decide. Não sou eu. Eu conheço mulheres que o sonho delas é ser dona de casa. E eu não acho isso menos valioso do que uma mulher que quer construir um império a nível de empresa. Porque não me importa. O que importa é o que você quer. E enquanto você não valorizar o tamanho dos seus sonhos, eles sendo grandiosos porque eles são seus, é aí que tá errado. Eu trabalho com empreendedoras. A maior parte das minhas clientes, elas são empreendedoras que querem crescer. Que querem fazer mais dinheiro.
Mas eu atendo mulheres que querem ser quem são, querem ser livres, querem ser prósperas, querem ganhar mais dinheiro. Eu atendo esse tipo de mulher, a mulher que quer ser ela mesma e ser feliz. Se você quer ser você mesmo, ser feliz e parar de depender da aprovação dos outros para ter uma vida boa, aqui é o teu lugar. Agora, se você quer continuar tendo a vida que você quer, aquém dos resultados que você tem, dizendo sim para todo mundo e não para você, aqui não é o seu lugar e tá tudo bem. A questão é, você escolhe ser próspera hoje, ser feliz, ser rica por ser você, ser próspera porque você aceita quem você é e você traz a sua verdade no mundo sem o medo do que vão pensar de você? Ou você quer continuar escondida? E naqueles momentos difíceis em quando alguém te desagrada, você voltar para casa pensando, e se eu tivesse dito aquilo? E se eu tivesse falado? E se eu não tivesse escondido? Ou naqueles momentos que você vê pessoas falando da tua própria verdade e você olha e você fala, que inveja, eu queria fazer isso. Até quando você vai se permitir ter uma vida menor do que você verdadeiramente merece para agradar alguém? Fica aí a reflexão. Hoje eu quis começar essa semana com alta frequência para prosperar, para você lembrar de quem você é, o que você quer, para você voltar a ser a imperatriz da tua própria vida. Que só assim você vai ter a vida que você merece. E se você precisar de ajuda para fazer isso, vem para a mentoria, seja imperatriz da sua própria vida. Me chama no privado, escreve eu quero aqui abaixo, que eu vou te ajudar a resgatar a mulher que você é e que você perdeu, para que você possa ter a vida que você merece viver. Eu escolho ser eu, não quero me esconder. É sobre isso. Mas o primeiro é a escolha. O segundo passo é sustentar essa escolha. Você consegue sustentar? Porque eu por muitas vezes fiz essa escolha, mas eu não consegui sustentar. Eu me escondia, eu falava, não, eu escolho ser eu. Daí eu ia e eu voltava, porque eu tinha medo do que iam pensar de mim. Porque eu não sabia como fazer esse caminho. Daí eu tive que levar muito tapa na cara para aprender a fazer esse caminho. Para não deixar que o meu medo fosse maior do que o meu desejo de ser eu. Não deixe que o seu medo seja maior do que o desejo de você ser quem você é e você merece viver. É só isso que eu falo. E se você precisar de ajuda para sustentar esse caminho, para entender como você faz isso de uma forma mais fácil, eu tô aqui. Porque eu fiz isso com a minha vida e eu ajudo mulheres a fazerem esse caminho de volta. Tá bom, meus amores? E é isso. Como a Daniela aqui, você escolha ser você. Escolha ser visto. Pare de se esconder só para ser amado, só para ser aceito. Porque ser amado e ser aceito por quem você não é vai cobrar um preço muito caro no teu futuro. Que é o preço de você não saber mais quem você é, de você se desconhecer, de chegar um momento e você olhar, pera, como é que eu cheguei aqui? O que foi que aconteceu? Onde eu me perdi de mim? E você se perdeu de você quando você começou a se diminuir para caber na vida dos outros, no emprego que você tinha. Quando você quis não desagradar o outro e desagradar você mesmo. Então, bora voltar a agradar a si mesmo e ser imperatriz da sua própria vida. É isso, meus amores. Ah, eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Eu vou sair daqui. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas. Pergunte o que você quiser. Seja do que eu falei, o que quiser saber. Seja da minha vida, o que for. Eu vou deixar lá uma caixinha de perguntas. Pergunte o que você quer saber. Porque aprenda isso. Eu falo isso, muito importante. Não existe pergunta idiota. O idiota é você ficar com a pergunta aí dentro e você ficar, e se eu tivesse perguntado, se ela me respondesse, será que eu teria tido uma ideia? Porque eu já digo, eu trago respostas poderosas nas minhas caixinhas. Eu não economizo, não. Então, se você quer uma dica, um conselho, vai na caixinha, porque lá eu respondo mesmo.
Eu respondo mesmo. Então é sobre isso, meus amores. Um grande beijo pra vocês. Estou animada. Quarta-feira, pra quem já tá na mentoria, que tem gente aqui que eu tô vendo que já tá na mentoria, 7 horas, nós começamos a nossa jornada profunda. A nossa jornada que vai trazer você de volta pra você e pra prosperidade que você merece. Seja bem-vindo quem já entrou. Eu tô muito feliz dessa turma. E quem quiser entrar, eu tô esperando você do outro lado pra gente reconstruir a tua vida juntos. Tá bom? Bora ser vista pra prosperar. Bora perder uma vergonha de ser você, pra você ter a vida que você merece. Um beijo, Dani, sua linda! E é isso, meus amores. Fiquem de olho, porque essa semana eu provavelmente vou fazer mais lives. Então fiquem de olho nos stories. Quem tá no grupo do Pérolas de Reconexão, vocês sempre estão lá, vocês são os primeiros a saberem das coisas. E eu vou deixar lá porque eu vou fazer mais live essa semana, que eu ainda não decidi a data, eu senti hoje. Então fiquem de olho, porque essa semana tem bastante coisa boa por aqui. Um beijo, meus amores. Tchauzinho.